R$ 1 bilhão em reforços em menos, não, em 3 anos. Essa é a marca que o Botafogo está prestes a alcançar, né? Qualquer jogadorzinho meia furada aí que chegar nas próximas semanas será contabilizado e baterá fatalmente a marca de R$ 1 bilhão, que é o que o Textor já investiu em reforços, só em reforços para o Botafogo, desde que ele tornou o Fogão SAF e adquiriu aí 90% das suas ações, do seu domínio do futebol, né? Botafogo de 22 para cá foram 7 janelas e eu vou trazer cada dado por dado, jogadores, alguns mais destacados, valor de cada janela e informações sobre Bitelo. Bitelo está muito próximo do Botafogo. Isso e muito mais, já já. Não vai ter react nesse vídeo, mas tem muita informação sobre o Fogão. Então, antes de começar aqui, trazer todo esse apanhado de informações sobre o nosso Botafogo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, planos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, cabe em todos os bolsos, tem para todos os gostos, você ajuda muito o canal com um valor simbólico pequenininho de R$ 3 por mês, uma vez no mês, você dá uma moral muito grande pra gente, tá? Mas só de compartilhar e curtir aqui nossos vídeos já é uma grande ajuda. Vamos ao que interessa. Após 3 anos de SAF, o Botafogo está quase superando aí 1 bilhão. Superou a marca de 992 milhões de reais, né, investidos ao longo de 7 janelas de 22 para cá. Né? Foram R$ 494 só nessa janela. Por muito pouco, o Botafogo não bateu 500 milhões. Teve ali aquela negociação com um atacante que não veio na última hora e tal. Então, por muito pouco, a gente não bateu R$ 500 milhões em uma única janela. Né? O Botafogo, essa janela de 25, já fez história. E tende a fazer mais na janela de meio de ano, que é quando realmente vem os jogadores mais caros, né? Mais pesados, porque é quando a janela europeia está ali entre uma temporada e outra e os times estão sendo reformulados. A última janela, né, a de meio de 24, tinha sido a maior até então, com 231 milhões de reais investidos. Veio Almada, né, Vitinho, Matheus Martins, de graça veio o Igor Jesus, veio o Alan, entre outros jogadores, mas a janela desse ano já superou com quase o dobro, mais que o dobro, né? 231 vezes 2 dá 462, o que é 32 milhões a menos do que já gastamos nessa primeira janela de 25. Aqui temos a nossa ordem cronológica, né, da mais antiga para a mais atual, e a gente pode ver aqui um crescimento exponencial nas últimas janelas. A primeira janela, em comecinho de, antes do Brasileirão, de 22, foram gastos 64,6 milhões de reais. Né? O Botafogo tinha uma política mais de jogadores baratos, jogadores pouco visados, muitos sem contrato, e gastou-se muito porque tinha que montar um elenco quase que do zero. Nós tínhamos um time de quase Série B naquele momento. Chegaram jogadores como o Piazon, Sauer, o Vitor Sá, o Tietê, Oyama retornou, né, o Sampaio, o Cuesta, entre outros vários jogadores. Essa foi a primeira janela. Aí veio a janela de meio de ano, que surpreendentemente foi a mais barata de todas. Porém, montou quase que o time inteiro, que foi aquele time avassalador no primeiro turno de 23. Né? Foram só 7,2 milhões de reais. É muito pouco. Mas vale lembrar que a gente pegou Eduardo, sem custos, Marçal, sem custos, entre outros vários jogadores. Naquela janela, a gente trouxe Lucas Perry, Adrielson, se não me engano, o Marçal, o Gabriel Pires, Danilo Barbosa. Nós fechamos um pré-contrato com o Marlon Freitas, que viria no começo do ano seguinte. Trouxemos o Eduardo, trouxemos o Tiquinho Soares, o Luiz Henrique Cria, da base do Botafogo, estava na França. Trouxemos de volta, trouxemos o Júnior Santos, Tiquinho Soares, o Luiz Henrique. E eu posso estar esquecendo de alguém, mas em suma, no apanhado geral, foi isso. E montou-se ali a base do time que viria a fazer aquele primeiro turno histórico de 23. Em 23, a primeira janela teve 28,6 milhões de reais.
Já a janela do meio do ano foi aquela janela também muito, muito barata, mas, vamos dizer assim, foi mais cara que a de 2022, só que foram muitos jogadores jovens, jovens apostas, Valentim Adamo, o Segovinha, Diego Hernandes e por aí vai. O próprio Matheus Ponte. Então não foi uma janela muito produtiva naquele momento. A partir de 24, o Botafogo começou a mudar o seu padrão de investimento. O Botafogo começou a investir pesado em jogadores com muito potencial de revenda. Luiz Henrique, Almada, Matheus Martins, o próprio Vitinho e por aí vai. Então gastou-se no começo de 24, até então era a maior janela de todas. Você vai reparar que esse recorde vem sendo batido janela após janela, assustando muito os adversários. O Botafogo gastou 156,5 milhões de reais em uma única janela. Esse valor era praticamente o valor total da receita do Botafogo no ano de 22, por exemplo. Ou de 20, não, 22. Por aí, acho que 22 e 21 a gente teve menos receita do que isso. Já no final do ano, na segunda janela, quando veio Almada, Vitinho, Matheus Martins e etc., o Botafogo gastou Alex Telles, Alain, Igor Jesus e por aí vai. O Botafogo gastou 231 milhões de reais na segunda janela de 24. Aí veio a janela atual. Repare, a primeira de 24, 156 milhões e meio, era a maior de todas a história do Botafogo. A segunda janela do mesmo ano, batemos esse recorde de novo, 251 milhões, tornou-se essa a maior janela de todas, fazendo do ano de 23, 24, quer dizer, maior ano no investimento da história. E esse ano, com uma única janela, já superamos o ano de 2024 inteiro, com 494 milhões de reais, chegando assim a 992 milhões de reais em todas as janelas do Botafogo SAF. O Botafogo está, janela após janela, investindo mais, exponencialmente, praticamente dobrando o valor, ou quase isso, da janela anterior. Isso assusta muito os rivais. E é por isso que temos notícias, como saiu ontem, de que os clubes brasileiros estão se unindo para conversar e decidir sobre um fair play financeiro a partir dos próximos anos. Vamos pegar aqui as 5 maiores aquisições do Botafogo SAF da história, né? Dos 5 maiores, 3 foram contratados esse ano, o que mostra, mais uma vez, a crescente exponencial de investimento do Textor no Botafogo. Nós temos aqui os 5 maiores, tá? Da história do Botafogo, logicamente, da SAF, né? Que acabou com todos os recordes anteriores. Nós temos aqui o Wendel. O Wendel e o Almada, eles têm ali dois tipos de métrica diferentes. O Wendel, por valores em reais, já convertidos para o real, é o maior de todos, porque hoje tanto o dólar quanto o euro estão muito mais caros do que estavam ano passado, né? Os valores convertidos para o real, você tem o Wendel com 123 milhões de reais, porém 20 milhões de euros. Ele é o primeiro em reais, porém não é o primeiro em dólar ou euro, né? Porque o Almada foi 120,6 milhões de reais, porém 22 milhões de dólares, o que dá mais de 20 milhões de euros. Então, se for para converter valor em euro ou dólar, o Almada é o mais caro de todos. Se for o valor convertido para o real, o Wendel é o mais caro de todos. Em terceiro vem Luiz Henrique com 96,1 milhões de reais, 18 milhões de euros. Só que esse valor é só o valor da compra. Com os bônus por metas batidas, ele superou os 107 milhões de reais. Santi Rodrigues custou 85,4 milhões de reais, 15 milhões de dólares. E em quinto vem o Jair, 71,5 milhões de reais, 12 milhões de euros. Ou seja, o Wendel, que é o primeiro ou o segundo da lista, depende de qual parâmetro você for usar, Santi Rodrigues o quarto e Jair o quinto foram adquiridos só neste ano, o que mostra uma postura mais ainda arrojada de reforços, de aquisições de reforços do Textor para o Botafogo. E você pode entender que o Textor, gastando o tanto de dinheiro que está gastando, não vai querer
ficar, meio de tabela, brigar por G6, fazer uma Libertadores mais ou menos, ali, digna, morrendo ali nas oitavas de final, quarta de final, tal, uma campanha legalzinha. Não, ninguém investe meio bilhão de reais, né, num time de futebol em uma única janela, esperando que esse time vai fazer uma campanha mediana no ano. Então pode esperar que o Textor vai querer muito esse ano e também vai adquirir mais esse ano. Porque com esse investimento, se por um acaso faltarem peças de reposição, ele vai atrás. E uma possível peça de reposição seria quem? Bitelo. Vale lembrar que eu aqui nesse canal falei diversas vezes que eu analisava o caso do Bitelo como um caso similar ao do Almada. Não no contexto total de não se representar, de brigar com o clube, etc. Não, não é isso. Mas o Botafogo queria o Almada na primeira janela do ano passado. Não conseguiu. Tentou o Rollaser, não conseguiu. Buscou o Almada, não conseguiu. Na segunda janela, tentou de novo o Almada e conseguiu. Então, eu vi o caso do Almada parecido com o caso do Bitelo esse ano. O Botafogo fechou com o jogador. O Bitelo quer vir, fechou tudo, base salarial, tudo mais, todos os termos. Quase fechou com o Dínamo, mas ficou um ruído no finalzinho da negociação, na hora de definir o prazo para pagar. Um queria à vista, outro queria parcelado, depois queria, beleza, parcela, mas era um sinal de metade do valor, e o Botafogo não queria isso. Ficou esse ruído e, no final das contas, ficou aí uma decisão que ficava para o meio do ano, possivelmente para o meio do ano. E temos aqui informações novas, né? O que aconteceu? Nos últimos dias, o CEO do Dynamo soltou que o Bitelo não vai ficar depois de encerrar o Campeonato Russo, né? Vai sair na próxima temporada. O Botafogo tem aí conversas com o Dynamo e, segundo o Gigante Glorioso, canal aqui do YouTube, muito bom por sinal, do Michael Martins, vocês podem se inscrever lá, em conversas com o agente do Bitelo, ele confirmou que o Bitelo não deve ficar lá no Dynamo e tem sim algo muito avançado com o Botafogo. E vale lembrar também que o próprio Dynamo, quando o Bitelo não quis se representar ao clube, depois elogiou a postura do Botafogo, que não foi um clube que aliciou o jogador, fez força para ele não ir, se manteve ali, né, não quis se meter, não influenciou o Bitelo a fazer nada errado. Isso mostra que criou-se uma boa relação com o clube russo. E qual era o parecer até então? O Botafogo fechou o valor que o time russo queria, bateu o martelo, o valor estava fechado. A questão da forma de pagamento ficou em trave, mas o clube russo no final aceitou que pudesse negociar o Bitelo por esses termos parcelados, só que pedia para que fosse para o meio do ano, não para o começo do ano, porque eles queriam aí, o Bitelo é o grande garçom do campeonato russo, queriam manter o jogador para ser aí um trunfo na busca pelo título russo, né? Disputa aí com o Zenit, entre outros clubes, CSKA e etc., o título do campeonato russo. Então, tudo leva a crer que deve-se bater o martelo nas próximas janelas, ou a janela pré-mundial, ou a janela de meio de ano, julho, agosto, e o Bitelo será reforço do Botafogo. Tudo leva a crer. É certo? Gente, não. Só a morte é certa na vida. Até assinar um contrato, nada é certo. Mas tudo leva a crer que o Bitelo virá e será mais um reforço e fatalmente baterá. Estourará essa marca de meio bilhão de reais nessa janela, nesse ano e 1 bilhão de reais no total da SAF. Então, que acho que era 16 ou 17 milhões de euros, e esse valor aí supera com sobras, se não me engano, os 100 milhões de reais. Acho que não, abate quase 100 milhões de reais, então fatalmente o Botafogo vai passar aí dos 600 milhões em reforços esse ano, com toda certeza. Eu acho que Bitelo, mais alguns reforços, o Botafogo não gasta menos que 800 milhões de reais só nessa temporada, só nesse ano. Então, Botafogo com certeza não tem como objetivos ser um time de meio de tabela, ser um time de G6, ser um time de quarta de final de algum mata-mata Copa do Brasil ou Libertadores. Pode esperar que o Botafogo pode ser que não ganhe, mas brigará por todos os campeonatos esse ano. Então, é muito animador. Eu lembro quando a SAF chegou ao Botafogo, iniciou esse processo de SAF, essa venda para o John Textor, falaram que 400 milhões é muito pouco, poxa, sei que lá, o Vasco foi por mais que isso, o Cruzeiro foi por mais que isso, esse valor não paga nem um grande time. A gente falava, gente, esse aí é só o valor obrigado por contrato que o Textor tem que botar no Botafogo
a partir do primeiro ano até o quarto ano. É só o valor mínimo que tem que ser colocado em reforços. Mas ele fatalmente colocará muito mais que isso, porque o que ele tem de projeto do Botafogo é muito maior que isso. E tá aí, em 3 anos, o Botafogo SAF já tem um investimento de quase R$ 1 bilhão. E ele tinha que colocar só 400 milhões de reais por contrato no Botafogo. Isso em 4 anos, não em 3. Então, o Botafogo com certeza já assusta muito os adversários e é uma realidade. O Botafogo é, com certeza, um dos mais ricos do Brasil. Se não for, olhando, dependendo do ponto de vista, você pode dizer que o Botafogo é o mais rico do Brasil, sim. O Flamengo é maior em arrecadação, né? Seguido do Palmeiras, com mais de 1 bilhão cada um em arrecadação por ano. Mas o Botafogo, com certeza, é o time com maior poder de compra do Brasil. Isso aí é fato. E quanto mais o dólar se valorizar, mais rico o Botafogo ficará. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui. O Tex só pensa em euro pelos clubes que ele tem na Europa. O Lyon, parte do Crystal Palace, Molenbeek, ele pensa em euro. E pela vivência dele, ele ser um norte-americano, pela vida dele nos Estados Unidos, ele pensa em dólar, na vida pessoal dele. Então, real para ele é muito fácil de você gastar. Porque o real custa um quinto, um sexto do dólar, um sexto, um sétimo do euro. Então, a cada $1 que ele gasta, ele pensa em centavos de dólar quando ele vai pensar no Botafogo. Então, a cada desvalorização do real, o Botafogo é mais rico, tem mais poder de compra. E é por isso que times estão se organizando para fazer o quanto antes um fair play financeiro. Nos moldes que diziam ano passado, não pode gastar mais do que arrecada, já passou o bonde, porque ano passado arrecadamos meio bilhão de reais e fatalmente esse ano, seguindo a sequência de crescimento exponencial da arrecadação, o Botafogo também arrecadará mais de meio bilhão de reais. Então só isso já faz com que o Botafogo tenha para o ano que vem uma janela, um limite, né, uma margem aí de meio bilhão de reais para investir caso precise. O bonde passou. Se aprovarem fair play financeiro, o Botafogo não será o prejudicado. Então é isso, pessoal. Fico por aqui, tá? Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e agradeço muito a sua ajuda grátis, mas se quiser ajudar com formas pagas, temos o plano de membros. São 4 planos diferentes, tem de R$ 3 por mês, 5 por mês, baratinho, né? Tem outros valores mais caros, de 15 por aí vai. Para quem tem mais dinheiro, ou quem ganha em dólar, euro, libra, igual o Textor, né? Você pode ajudar com valores melhores, mas com R$ 3 por mês, valor simbólico, já é uma grande ajuda. Você mantém aqui a capacidade desse canal de fazer uma estrutura, de ter essa estrutura e de fazer um trabalho muito bom com muitas horas de conteúdo por dia sobre o Botafogo. Ninguém no mundo posta mais conteúdo, mais horas de conteúdo sobre o Fogão que nós. Então dá uma moral pra gente, ajuda o canal aí. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada!